Como que nós podemos saber qual é a nossa vocação e o nosso chamado? Em especial, dando uma ênfase aqui à, à renovação carismática, mas, porém, entretanto, a todos os cristãos de maneira geral. Como que nós podemos saber a nossa vocação? Estou aqui com esse material, esse livro do Ministério de Cura e Libertação da Renovação Carismática, para poder nos apoiar e nos auxiliar a entender um pouco melhor. O chamado pessoal de todo batizado é a santidade, que o faz tomar consciência de ser um filho amado de Deus, buscando implantar o seu reino aqui na terra. Este chamado provoca duas atitudes: o desejo de viver em comunidade e o de propagar e proclamar as maravilhas de Deus. Ou seja, ser missionário. A vocação, que vem do latim vocare, significa chamar, convocar. Acontece quando ouvimos o chamado do Senhor, como aconteceu com todos os personagens que nós temos conhecimento da Sagrada Escritura. Abraão, Moisés, Josué, Saul, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, José, Maria, Pedro, Paulo e assim por diante. Foi Ele quem nos chamou, foi Deus quem nos chamou. Não somos nós que escolhemos servir o Senhor, como Ele mesmo declara no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi e constituí para que vades e produzais frutos e os vossos frutos permaneçam. Então a vocação é uma coisa íntima das pessoas. Por isso que nós temos que tomar cuidado de ter aquela tal de síndrome que muitas vezes a gente escuta aí de anjo Gabriel. Deus me falou tal coisa, que vai acontecer isso com você, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, Deus está chamando você para ser freira, para ser padre, que não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque Deus, ele tem que falar direto com a pessoa. Deus pode usar de outras pessoas realmente para falar algo para nós, mas primeiro tem que brotar no nosso coração. E ele pode usar da boca das outras pessoas para confirmar, porque é preciso que exista fé. E só pode existir fé se alguém confia em Deus ou pede algo para Deus. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio de síndrome de anjo Gabriel. Porque muitas vezes Deus vai falar direto conosco. Ou às vezes Deus espera que nós abrimos o nosso coração para que Ele possa agir. Em hipótese alguma, nós podemos falar para alguém que ela vai ser isso, vai ser aquilo. Não, o que a gente pode orientar é dizer assim, que seja feita a vontade de Deus. Se o Senhor quiser que Ele vai te chamar nisso, nisso, naquilo, ok. Mas não precisa falar que vai ser isso, vai ser aquilo, dando forma como se fosse ordens, igual general de quartel, ditador. Deus não funciona assim. Então toda vez que você for numa igreja, vier alguém que está falando assim, você vai ter que ser isso. Não existe isso. Não existe isso. Deus tem que falar direto com a pessoa. Ele pode confirmar depois. Mas o chamado nosso principal é a santidade. Porque se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. Se nós não formos santos, nós não vamos entrar no céu. E aqui tem um adendo que nós podemos falar, que aqueles que vão para o céu é porque se esforçaram nessa terra para buscar o reino dos céus. Então, não existe santidade
em quem mora junto. Não existe santidade em quem não é casado na igreja. Não existe santidade para quem usa drogas, bebida, fuma e faz atrocidades. Não existe santidade para quem se prostitui. Não existe santidade para aqueles que vivem de forma promíscua, que vivem de forma leviana, que mentem, aqueles que cometem omissão. Não existe santidade para eles. Porque a santidade significa o quê? Eu tomar uma posição radical de estar diante de Deus e ficar com a verdade de Deus. Doa quem doer. É isso que nós temos que ter convicção. Sermos santos. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas virão por acréscimo. Busque ser santo, que as outras coisas virão por acréscimo, conforme a vontade de Deus e conforme você dá abertura para o Senhor dentro do seu coração. Salve Maria! Deus te abençoe. Viva Cristo Rei!